Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a professora Vanessa, de História, e esse vídeo que eu tô gravando para vocês hoje é para dar início à nossa nova relação virtual nesse momento aí de isolamento social. Eu vou gravar vídeos com habilidades do primeiro bimestre, eu espero que vocês gostem, e se tiver alguma dúvida eu vou disponibilizar o meu e-mail, o meu WhatsApp para vocês esclarecerem, beleza? Então hoje o tema que a gente vai trabalhar é o iluminismo europeu, uma habilidade do primeiro bimestre. Durante o século XVIII, esse movimento intelectual ele vai surgir através da ideia de alguns pensadores e ele vai ter consequências no mundo inteiro, inclusive no Brasil e inclusive ainda na sociedade atual a gente tem influências desse movimento europeu. Então a ideia iluminismo, a gente pode tentar interpretar o que significa aí a palavra iluminar, qual ideia que ela traz pra gente. Então ela traz uma ideia de luz, né, de iluminação, de ideia, e é mais ou menos isso mesmo que vai significar esse iluminismo, né? Esse movimento do século XVIII, ele foi tão importante que esse século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, devido à existência desse movimento iluminista, tá bom? E a frase que define mais ou menos a ideia do iluminismo seria esta: a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. Se eles estão defendendo aí a razão, o conhecimento, a compreensão e o justo julgamento, é porque tinha alguma coisa de errado funcionando ali naquele período. Então, esses iluministas, eles defendiam a liberdade de expressão e pensamento. O que significa isso? Eu ter direito de expressar aquilo que é a minha opinião, principalmente se ela for baseada em algum artigo científico, em algum experimento científico. E eu tenho o direito de expressar a minha opinião sem ser punido por isso. No entanto, a gente tem que destacar que liberdade de expressão não é a mesma coisa de eu poder falar o que eu quiser, com quem eu quiser e do jeito que eu quiser, né? A gente tem que respeitar os limites a gente tem que ter os limites do respeito, né? Não ofender ninguém, e aí sim eu posso ter a minha liberdade de expressão garantida. Igualdade jurídica, por que eles estavam defendendo isso? Na sociedade que eles estavam querendo mudar, as pessoas não eram tratadas igualmente perante a lei, então elas eram tratadas de acordo com a classe social que elas ocupavam, e isso não era bacana. Então isso era uma coisa que eles queriam que acabasse. Eles defendiam a igualdade jurídica. Razão em oposição à religião. Quer dizer, a religião naquele período, a igreja, ela baseava tudo o que acontecia nas palavras religiosas, né, nos dogmas religiosos. Então, às vezes, tinha algum problema daquela sociedade, por exemplo, uma epidemia. Se tivesse acontecendo essa epidemia que a gente está vivendo agora, naquele período passado, possivelmente, né, a igreja falaria que aquilo era falta de fé das pessoas, que aquilo era um castigo e que não havia nada que se pudesse fazer. Mas, na verdade, a gente tem canais de comunicação, a gente já entende, né, a gravidade do que a gente está passando, e a gente sabe que isso exige que é um vírus, que isso exige estudo, que isso exige teste dos médicos, dos cientistas para a criação de uma vacina e de medicamentos. Mas naquela época eles não achariam isso. Eles falariam para as pessoas rezarem mais, que elas estavam rezando pouco, e qualquer tentativa de investigação dessa epidemia por fora da Igreja Católica, ela era condenada pela Igreja, tá? Então, a razão em oposição à religião quer dizer, a religião deve continuar existindo, as pessoas devem continuar acreditando em Deus, obviamente, mas a gente tem que ter racionalidade para outras questões, como, por exemplo, de saúde pública, de política, né? Liberdade religiosa. Naquele período, a liberdade religiosa ela não era muito respeitada, porque a Igreja Católica ela era a igreja mais poderosa daquele período. E as pessoas que eram de outras religiões, elas não eram respeitadas, né? Então, eles queriam que a pessoa pudesse escolher a religião que ela quisesse e não fosse condenada por isso. Outra coisa que eles defendiam eram os avanços educacionais e científicos. Como eu falei, qualquer tentativa de avanço científico, avanço tecnológico naquele período era condenado pela igreja, porque ela queria ter o controle de tudo que acontecia. E para eles, isto era um atraso, né? Se eles investissem em educação e ciência, a sociedade, na cabeça deles, a sociedade melhoraria. E hoje a gente tem certeza que isso é um fato. Outra questão aí da educação é que eles queriam que as pessoas
tivessem a mais acesso à educação, né? Que elas tivessem um ensino, de alguma forma, ao conhecimento chegasse às pessoas de todas as classes, né? Que é o que acontece hoje, ainda com muitas diferenças, né? Entre as classes sociais ao acesso à educação, mas pelo menos a gente tem hoje uma escola pública que garante uma aprendizagem aí de qualidade. E a última aí, gente, a limitação do poder do governante. Por quê? Vocês estudaram há um tempinho atrás sobre o absolutismo monárquico. Pois é, nessa época que surgiu o iluminismo, ainda existia o absolutismo monárquico, né? O que era isso? Todo o poder era concentrado nas mãos do rei. Ele decidia sobre a política, sobre a administração, sobre o comércio. A ideia dele tinha que ser cumprida. Eles queriam limitar o poder desse rei, né? Ele não podia ter, uma pessoa só não pode governar sozinha e ter todas as decisões sozinhas. Ela tem que ter uma participação popular para decidir as coisas. Até porque na democracia que a gente vive, o voto, as escolhas acontecem de forma popular, né? A maioria vence. E era isso que eles queriam naquela época, uma maior participação das pessoas nas decisões do que iria acontecer na localidade onde eles viviam. E aqui do lado, antes de passar para o outro, aqui do lado tem a primeira enciclopédia de 1751. O que era essa enciclopédia? Ela foi a primeira enciclopédia feita no mundo e ela reunia milhares de assuntos, arte, ciências, história, filosofia, né? Era uma publicação que ela era uma multiplicidade de conhecimentos que os iluministas queriam que as pessoas tivessem acesso. Então, essa produção, a igreja tentou, né, impedir a publicação dessa enciclopédia várias vezes, mas mesmo assim eles conseguiram, e aí essas ideias iluministas começaram a se expandir muito através da publicação da enciclopédia em 1751. Por quê? Nem todas as pessoas sabiam ler naquela época, obviamente, mas quem sabia ler, lia e contava para o outro, essa ideia acabava se espalhando. Então a ideia iluminista ela começou a ganhar bastante força a partir da publicação da enciclopédia. Os iluministas criticavam, então eles eram contra, primeiramente, o antigo regime, tá? Um exemplo do que a gente tem desse período aí do lado a gente tem aí a pirâmide social desta época. Então, vocês podem observar que há aqui, ó, vou colocar o apontador. Aqui, ó, vocês têm a separação entre a elite e o povo. Essa separação, ela não ficava só aqui nessa pirâmide social, não. Ela era na prática, na vida. As pessoas que pertenciam ao grupo de trabalhadores, né, aqui de baixo, pobres camponeses, eles não tinham a mesma qualidade de vida e nem os mesmos direitos que a parte de cima dessa pirâmide tinha. Baseava-se, então, numa sociedade estamental, ou seja, a pessoa que estava aqui embaixo, ela era praticamente impossível ela fazer parte dos direitos e privilégios da parte aqui de cima, né? Eles eram contra o absolutismo monárquico, como eu já falei com vocês, os privilégios da igreja, contra a divisão da sociedade em estamentos, que é representado aqui por essa pirâmide, e contra o controle da igreja sobre as ideias e crenças científicas, né? Então, aqui em cima, nessa parte superior aqui da pirâmide, a gente tem o rei, a alta nobreza, a média e a baixa nobreza, a gente tem o alto, o médio e o baixo clero. Então, aqui em cima está o rei, a nobreza e o clero, né? Clero, no caso, que é a igreja, tá, pessoal? E na parte de baixo, todo o restante da sociedade. A base da pirâmide, ela é maior, não é à toa. Por quê? A base quer dizer, a maioria da população estava nessa parte de baixo. Então, eles eram contra esse sistema que a sociedade daquela época funcionava. Esse pessoal aqui de baixo, por exemplo, eles trabalhavam e viviam para pagar impostos, para manter os privilégios dessa parte aqui de cima. E para eles isso tinha que terminar. E sobre o controle da igreja sobre as ideias e crenças científicas, eu já falei anteriormente, né? A igreja deveria separar-se da ideia da ciência. Seriam dois assuntos agora, e não só um, não só concentrado no que a religião ditava. E quem foram esses pensadores iluministas? Tá? Então, o primeiro pensador, filósofo aí do iluminismo que a gente vai conhecer é o John Locke.
então ele era um filósofo inglês, né? Nasceu por volta de 1632 e morreu em 1704. O John Locke, gente, ele era contra a teoria do direito divino do poder monárquico, porque algumas pessoas defendiam que o rei, ele só era rei porque ele era representante de Deus na Terra. Então tinha aí um envolvimento muito grande entre a realeza e a Igreja Católica, e ele era contra isso, né? Ele acreditava que os indivíduos, eles têm direito à vida, à liberdade e à propriedade, e o Estado deveria garantir e proteger essas pessoas. O próximo é o Voltaire. Ele nasceu em 1694 e morreu em 1778, e ele era um filósofo francês. Voltaire criticava a prepotência das pessoas poderosas, ele criticava a intolerância religiosa, e ele também tinha críticas ao clérigo católico, né? Ele achava que a educação e a ciência deveriam seguir um caminho diferente. Então, ele defendia a laicização do Estado, quer dizer, tornar o Estado laico, religião e Estado separados, que é o que deveria acontecer na nossa sociedade atual também. O próximo pensador é Jean-Jacques Rousseau. Nasceu em 1712 e morreu em 1778. E ele era um filósofo suíço. Jean-Jacques Rousseau, ele concordava com muitas coisas que os outros filósofos diziam, mas ele achava que havia um excesso de racionalidade, que as pessoas estavam sendo tratadas ali, a vida das pessoas, com muita razão, e que para ele haveria outra coisa a ser tratada, que era o sentimento dessas pessoas, né? Como elas se sentiam em relação ao local onde elas viviam, e como isso poderia ser melhorado. Então, para ele, as pessoas deviam ter participação nas decisões do Estado, principalmente para ele, as decisões deveriam ser democráticas, ou seja, a decisão deveria ser feita pela escolha da maioria das pessoas, né? Muito parecido com a democracia que a gente vive hoje. A gente coloca uma pessoa, a gente coloca duas pessoas se elegendo para algum cargo político e a gente vota nelas. A que recebe mais voto, ela está lá representada. Ou uma ideia simples, que eu faço na sala de aula, por exemplo. Eu dou duas formas das pessoas escolherem apresentar um trabalho. E aí eu faço uma votação. A que tiver mais votos dentro da sala de aula vai ser escolhida, né? Isso é uma forma da gente garantir um mínimo de igualdade entre as pessoas, né? Respeitando aí a democracia. Então, esses filósofos, gente, eles carregaram aí uma nova forma de visualizar o mundo, tá? Eles estão trazendo isso. E o iluminismo, ele não ficou ali retido somente no mundo europeu. Ele influenciou várias coisas que aconteceram, tanto na época, né, no século XVIII, como que existem até hoje nas nossas vidas, tá? Então, vamos ver as influências que aconteceram aí do iluminismo. Revolução Francesa de 1789, independência das Américas. Independência de quê, professora? Independência colonial, né? Como vocês sabem, vocês já estudaram, Brasil era colônia de Portugal e os nossos vizinhos, né? Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru, México, eles eram colônia da Espanha. Então, quando começa essa ideia iluminista, obviamente que pessoas das Américas já pensavam o processo de independência, né? Mas o fato de acontecer o iluminismo deu força para esses movimentos aí de independência das Américas. No Brasil, vai influenciar a Inconfidência Mineira, de 1789, que acontece aqui, né, em Ouro Preto, e a Conjuração Baiana. Olha só, pessoal, todos esses movimentos, eles têm algum cunho de liberdade, seja política, seja religiosa, seja econômica, tá? Todos baseados aí em algumas ideias do iluminismo. O que a gente tem que chamar a atenção é que o iluminismo tem vários pensadores diferentes. Alguns nem concordam entre si com as coisas, né? Então, a partir do momento que a pessoa define a ideia que ela quer de revolução e tudo mais, ela vai fixar a leitura dela em um daqueles filósofos que a gente trabalhou, tá? E a Constituição Federal do Brasil
também tem traços iluministas. A gente vai ver daqui a pouquinho algum desses traços, tá? A Constituição Federal, gente, ela tem aí exemplos de influência do iluminismo, tá? Então, limitação do poder do governante é uma influência do iluminismo, divisão entre legislativo, executivo e judiciário, a gente acabou de ver que isso é um princípio iluminista, né? Você tirar o poder da mão de uma pessoa só, que era do absolutismo monárquico, né? E dividir esse poder para ser mais justo. Igualdade jurídica entre as pessoas. Então, na Constituição do Brasil, aí é o artigo 5º, né? Que vai ter aí garantido perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, não importa se você é rico, se você é pobre, né? Se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, não importa. Perante a lei, vocês são iguais. Todos nós somos iguais. Liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Você tem que falar, mas você tem que mostrar que é você que falou. É livre a expressão da atividade intelectual e artística. Então, produção científica, gente, jornalismo, né? Qualquer prática intelectual, de pesquisa e tudo, é livre de ser apresentada para as pessoas. E ela não pode sofrer censura ou licença. Detalhe, eu tenho liberdade de expressão, mas eu posso falar o que eu quiser com quem eu quiser, do jeito que eu quiser? Não. Existe o limite aí do respeito, não ofender ninguém. Sempre lembrem disso. Tolerância religiosa. É inviolável a liberdade da consciência e de crença. Ou seja, gente, respeitar a religião do outro. A minha religião pode ser completamente diferente, eu não acredito em nada do que aquela pessoa acredita, não importa, né? Não é o problema meu. A religião do outro é problema dele. E eu não tenho que convencer as pessoas a mudarem de religião ou apontar os erros da religião dela, tentando convencê-la a desistir das crenças dela. Tem que ser respeitado. Isso é uma garantia em Constituição e também era um pedido iluminista. Respeito à dignidade do indivíduo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura. A prática do racismo é crime. Respeito, né? Uma prática aí que era do iluminismo e que deve pertencer não somente à questão aí do papel da Constituição Federal, mas do dia a dia a gente tem que ter respeito ao próximo em todos os sentidos. Não fazer com o outro aquilo que eu não quero que aconteça comigo. E o direito à educação. Lembra que os pensadores iluministas acreditavam que a educação deveria chegar para mais pessoas? Pois é. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação é um direito de todos, garantido pela Constituição e tem aí ligação também com os princípios iluministas. Então, se a gente percebe que estudar história é importantíssimo por isso. Uma coisa que existe até hoje na nossa vida foi defendida vários séculos atrás, no século XVIII, em um outro continente, longe de nós, mas influencia nossas vidas até hoje, tá?